Oi, eu sou Thiago Augusto. E você já ouviu falar sobre inteligência artificial? Com certeza, nos últimos dias você deve ter visto no Twitter, no Google ou em algum meio de notícia alguma informação sobre inteligência artificial. Mas você já parou para pensar como é que a gente pode utilizá-la? E mesmo que você já saiba, fica aqui porque eu vou contar 3 ferramentas super legais para a gente começar a utilizar inteligência artificial do zero. De acordo com a Wikipédia, inteligência artificial nada mais é do que a inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou software, além de também ser um campo de estudo acadêmico. Talvez seja uma definição bem pesada para a gente entender o que é inteligência artificial, porque a gente precisa primeiro entender o que é inteligência humana. E ele também define inteligência humana como lógica, abstração, memorização, compreensão, dentre várias outras coisas. Mas eu gosto de exemplificar como a gente entender e ler textos, identificar imagens e o que elas são, entender de música, identificar que tipo de música é aquela e também dirigir um carro. E várias dessas coisas já são replicadas por softwares e computadores, e outras ainda não. Mas como é que um computador, afinal das contas, consegue fazer isso? Como a inteligência artificial funciona? Como que podemos imitar os humanos? Tudo isso vem de uma coisa chamada abstração. E essa abstração vem da matemática. Não se preocupa, vai ser uma matemática bem fácil da gente acompanhar. É muito mais da lógica da matemática. Imagina que a gente tem uma imagem de um gato. Como é que a gente sabe que é um gato? A gente pode olhar para o pelo, a gente pode olhar para as orelhas, a gente pode olhar para o tamanho, a gente pode olhar para várias coisas que a gente já sabe que é um gato. Só que a gente não sabe realmente identificar, poxa, o que isso realmente é um gato? Se a gente fosse olhar a fundo. Se a gente olhar uma imagem de um gato e um cachorro, a gente sabe na hora. A gente não faz uma lista perguntando, será que ele tem um focinho? Será que ele tem patas? Será que as unhas estão cortadas? A gente já sabe diretamente o que tipo de animal é aquele. E todas essas informações que eu falei agora, como por exemplo, focinho, pelo, o formato também da cabeça do animal e do corpo, são importantes, dados importantes que a gente pode dar para um computador. E um computador, ele é muito bom em computar, ou seja, fazer cálculos. Se olharmos para a imagem de um gato, podemos perceber, por exemplo, que a gente poderia traçar uma curva ao redor da cabeça do gato. E a cabeça de um gato, por exemplo, poderia ser diferente da cabeça de um cachorro e de um outro animal. Essa poderia ser um dado de informação importante para a gente identificar o que é esse gato. E existem ferramentas e formas da gente, por exemplo, de uma imagem, traçar uma curva ao redor dela. E o computador já consegue fazer isso hoje. Mas para um computador, a gente não consegue só mandar uma imagem de um gato diretamente para ele. A gente passa essa imagem como se fosse uma informação que ele conseguisse ler, como se fosse a linguagem que esse computador consegue entender. E esse tratamento de curva é só um dos dados que a gente passa para o computador para ele entender. Ele poderia muito bem olhar para o pelo, olhar também para o bigode do gato, entre outras coisas. Agora imagina o seguinte, que eu dei essa imagem desse gato para o computador, e agora eu vou e tiro, por exemplo, mais 5 fotos do mesmo gato. E aí eu digo para o computador, olha, esse gato é realmente aquele primeiro gato que eu te mostrei? E aí ele pode dizer, poxa, porque a curva ela é muito parecida. E aí ele vai responder sempre sim, sempre sim, sempre sim. E tudo isso que o computador está fazendo, a gente começa a chamar de um modelo. E esse modelo é um classificador. A gente sempre dá uma informação para ele e ele diz para a gente sim ou não. Thiago, mas se tu mostrasse a imagem de um único gato, que a gente tirou 5 fotos diferentes. Mas se eu tirasse agora uma foto de um outro gato, de uma outra raça, que esse modelo nunca viu, o que é que ele vai fazer? Essa é uma ótima pergunta. Porque tudo que o computador sabe, tudo que esse nosso modelo sabe até agora, são só essas 5 imagens de gato desse único formato. Se ele visse uma outra imagem de um outro gato, que tem um formato de cabeça diferente, um outro tipo de pelo, ele não conseguiria entender. Então o que a gente faz para que esse modelo fique mais inteligente é dar mais e mais imagens de gato para ele. E não só dar mais e mais imagens de diferentes gatos. A gente vai pegar essa nossa imagem de gato e girar ela, botar em preto e branco, colocar em diferentes formas, cortar ela. Porque no mundo real, quando a gente tira uma foto de um gato, a gente não necessariamente tira da mesma forma sempre. Então a gente vai dar milhões de imagens para que esse modelo consiga entender agora diferentes tipos de raças de gato e como realmente identificar um gato até o final. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai alimentar esse gato. E eu tô falando aqui alimentar, isso é basicamente o nosso conjunto de dados que a gente acaba entregando para o modelo. Imagina que a gente entrega tudo para o modelo, só um tipo de gato. Nosso modelo ele ficaria enviesado só para aquele tipo de gato. Então é importante que a gente tenha os nossos dados diversificados para que a gente possa entender a maior gama possível de gatos do mundo. Tudo isso que eu falei aqui foi só para identificação de imagens de gato. Existem vários tipos de padrões diferentes que a gente utiliza para a criação desses modelos. Agora imagina quando a gente for, por exemplo, fazer a criação de um modelo de um carro autônomo. Quando a gente for fazer a criação de músicas que saem do zero e geram uma música clássica no final. Então a gente tem vários outros tipos de modelos que são criados para tentar reproduzir esse tipo de inteligência humana que a gente tem. E olha que a gente tem muito tipo de inteligência humana.
Agora eu vou te mostrar 3 tipos de ferramentas que a gente pode começar a utilizar hoje e todas elas utilizadas dentro da web. Ou seja, a gente vai colocar coisas dentro do nosso celular, dentro do computador, que já pode conseguir utilizar desses modelos. E a primeira ferramenta que a gente vai utilizar é o ML5 ou ML5, aonde ele mesmo se define como Machine Learning amigável para a web. E Machine Learning tem uma definição aí bem próxima do que a gente chama de aprendizagem de máquina e também de inteligência artificial. No ML5, a gente vai ter essa ferramenta muito próxima do que é fazer a criação de aplicativos e sites para a web. Então, descendo aqui um pouco no ML5, a gente vê que tem aqui um botão de a gente começar a utilizar o ML5 e aí a gente entra na própria documentação do ML5. E por que a gente utilizaria o ML5? O ML5 ele serve, como ele mesmo diz, para a gente poder fazer tratamento de som, imagem e texto. E aqui na documentação ele mostra para a gente alguns dos helpers que a gente tem, como por exemplo, imagem, sound e texto, além de outras coisas utilitárias. Tem várias coisas no final. Então, dentro da imagem, a gente tem o Image Classifier. Esse Image Classifier nada mais é do que um modelo que já foi treinado anteriormente, ou seja, é como se a gente tivesse criado aquele nosso modelo antes e dado várias imagens, além de gatos. E esse modelo ele foi treinado, e o nome dele é ImageNet, e ele foi treinado utilizando aproximadamente 15 milhões de imagens. E aqui, como um bônusinho interessante, ele mostra pra gente o Google Teachable Machine. Então, o que é o Google Teachable Machine? Imagina que a gente quer criar esse nosso modelo, mas que a gente ainda não sabe como é que a gente cria ele do zero. O que a gente pode fazer com o Google Teachable Machine é basicamente pegar as nossas imagens do que a gente quer criar e dizer a classe delas, como por exemplo aqui essas 3 imagens de cachorro é uma classe e essas outras 3 uma outra classe. E aí a gente só clica no botão e diz, olha, treina com essas imagens que eu te dei e no final das contas a gente tem um modelo treinado, o qual a gente pode utilizar. Mas aqui dentro do ML5, o que a gente vai utilizar são modelos que já foram criados e que a gente vai estar utilizando deles. E que na maioria das vezes eles são suficientes. Eu peguei aqui um dos tutoriais do qual o ML5 já proporciona pra gente e coloquei aqui dentro do VS Code. VS Code, nosso ambiente de texto. Então, a gente tem aqui 3 arquivos diferentes. A gente tem 2 arquivos em uma pasta, onde esse arquivo HTML é o que vai abrir o nosso site realmente. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito no VS Code, tem a opção abrir como um servidor. Eu vou falar direitinho o que é que você está fazendo. Então, eu vou abrir como servidor. E aí a gente vê, ó, a gente tem aqui o Image Classification usando o MobileNet, que é basicamente esse nosso classificador, e que no final das contas ele fala, ó, que essa imagem do Robin que ele deu um label, que ele deu um rótulo para essa imagem, como do Robin, como American Robin. E ele diz que ele tem uma confiança de 0,93, que no caso seria 93%. E como é que ele está fazendo isso no final das contas? Aqui no nosso HTML, basicamente é a estrutura do nosso site. Então é onde está o título da nossa página. Essa linha aqui é o que importa realmente, o ML5, que ele vai estar disponível a ser utilizado com JavaScript. E assim vai ser bem claro para a gente como é que a gente usa o JavaScript, tá? E aqui a gente tem um corpo do nosso texto, onde a gente tem um H1, que é aquele nosso título, e aqui a gente tem um parágrafo, que é bem importante, que é onde a gente está colocando o nosso resultado dos 3 pontinhos. Se você perceber, ó, vou recarregar a página, e no começo a nossa página começa com 3 pontinhos, e depois é que é carregado realmente o resultado, porque ele está indo, pegando o modelo da internet e fazendo depois a classificação do que ele é, no final das contas. E aqui é onde a gente diz qual é a imagem, bird. E além de tudo, no final a gente importa um script que é do index.js, ou seja, nosso script de JavaScript. Eu vou abrir ele aqui e o que ele faz no final das contas é, ele consegue pegar cada um dos elementos da nossa tela, como a imagem, o resultado e a probabilidade, que está aqui ó, no nosso HTML, aqui a nossa imagem, aqui é o nosso resultado, que tem o ID de result, e aqui mais para a direita, a gente tem a probabilidade. Então a gente está mudando esses resultados usando de JavaScript. Olhando de novo no nosso index.js, basicamente o que a gente faz é pegar o ML5, que é um objeto global no JavaScript, e utilizá-lo. Talvez você não tenha os conhecimentos ainda de JavaScript, mas olhando a documentação fica bem claro como é que a gente pode utilizar disso. E a gente usa uma função chamada Image Classifier e a gente diz que a gente quer esse modelo que já foi treinado, que é o MobileNet. E aí a gente pega esse classificador, classifica com a imagem que a gente pegou do HTML e depois mostra os resultados atualizando na tela. Uma coisa que eu fiz aqui legal é que agora tem 3 imagens do bird, que já está, e aqui tem um gatinho, um kitten, e aí eu vou colocar o gatinho lá no nosso HTML. A gente vai ver ele se atualizando com um gato
e atualizar também aqui a página, dando algum resultado depois. E ele falou que é um tabby cat, eu não sei nem o que é um tabby cat, mas que é um gato. E ele falou aí com 38% de confiança que é. E aí eu coloquei também aqui uma imagem minha, porque eu quero saber o que, é que ele me classificaria como. Eu vou colocar aqui Thiago e vou salvar. E aí quando salvo, o servidor vai atualizar novamente e vai mostrar essa imagem pra gente. E olha que engraçado, ele falou com uma confiança de 19% que eu sou um neck brace, alguma coisa que a gente bota no pescoço, um acessório. E por que ele não diz, isso é Thiago tirando uma selfie? Porque eu não alimentei com fotos minhas tirando selfie ou com fotos de pessoas tirando selfie nesse classificador. E eu nem sei quais são as imagens que foram determinadas por esse classificador. Mas se a gente quisesse identificar pessoas tirando selfie, seria necessário que a gente alimentasse esse modelo desde o início com esses tipos de imagem. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários também um acesso para esse tutorial para que vocês possam usar e também testar com esse tipo de classificador. E a nossa segunda ferramenta é uma ferramenta que deu na realidade todas as possibilidades para que o ML5JS fosse criado, e é o TensorFlow.js. O TensorFlow, na realidade, é um framework que foi construído de Python a partir do time do Google Brain, que eles trouxeram tudo aquilo que foi construído dentro dos módulos de Python para dentro da web. Só que ele é muito mais poderoso do que o ML5, ele dá muito mais opções para a gente criar. E qual a diferença da gente, por exemplo, utilizar o TensorFlow para o ML5? Às vezes a gente quer criar um modelo diferente e um modelo com as nossas próprias características e queremos ir mais a fundo. Aqui dentro do site deles, eles nos mostram o quão aberta essa plataforma de código do TensorFlow é. Então a gente pode utilizar em JavaScript, para dispositivos móveis e IoT e para outras coisas de produção. Ele dá alguns exemplos por que a gente utilizaria o TensorFlow para a criação de novos modelos e para a utilização de Machine Learning e a inteligência artificial em qualquer lugar. Ele tem algumas soluções aqui para a gente poder visualizar e também algumas tecnologias que são criadas com o TensorFlow. Vou deixar também aqui na descrição. Mas eu queria que a gente pudesse ver, por exemplo, algumas das demonstrações do que o TensorFlow é capaz de fazer, e uma delas que eu acho muito massa é a Move Mirror. E a Move Mirror nada mais é do que eu vou fazer movimentos com o meu corpo e ele vai conseguir mapear cada um, por exemplo, de algumas juntas do meu corpo e verificar imagens da internet que são igual ao que eu estou fazendo, por exemplo, dançando, e criar um GIF com aquela minha imagem. Então a gente pode olhar aqui o experimento desse Move Mirror e aí ele mostra que vai fazendo o tracking do meu corpo. E ele mostra que ainda que é um experimento, então a gente vai um pouquinho mais para trás para dar a possibilidade de ele poder visualizar o seu corpo. E aí você vai ver as imagens aparecendo no lado. Então eu vou ter que fazer agora um GIF e vou mostrar agora para vocês o meu look de quarentena para a gente poder realmente fazer esse GIF. Vou clicar aqui em fazer um GIF e agora eu vou começar a gravar. Então, ai meu Deus, eu tenho que fazer algum passinho. Deixa eu ver assim. Espero que ele ache algo do tipo que eu estou fazendo e faça um GIF parecido com isso. Com esse passinho novo. Tá gravando aí. Com esse passinho novo que eu... Agora ele está demorando, fazendo o processamento dessas imagens, provavelmente fazendo uma busca na internet de todos os GIFs. E aí ele gerou um GIF. Parece, né? Parece um pouco. No final das contas, o que é um vídeo? São várias imagens juntas um do lado da outra. Então o que ele faz é pegar cada uma das minhas imagens e tentar achar uma imagem no banco de dados dele parecida com a minha. Então a gente pode ver esse GIF aqui, ó, o formato do corpo mapeado parece com a da pessoa. Depois ele pegou essa outra imagem e aí ele foi mapeando. Vou descendo aqui para a gente poder visualizar as imagens que ele foi pegando para fazer esse GIF. Talvez realmente o track não tenha sido tão bom e eu poderia melhorar a luz, dentre outras coisas. Mas também foi um demo e um teste do que a gente pode fazer com essa ferramenta. Pô, Thiago, mas como é que eu uso essa ferramenta no final das contas? Como é que eu consigo construir uma ferramenta dessa? Ótima pergunta. Na realidade, como isso tudo é feito em código aberto, a gente tem aqui a exemplificação dentro desse repositório do GitHub de toda a exemplificação de como é que foi criado esse projeto utilizando o PoseNet Model. Ou seja, ele já utiliza de um modelo que já foi criado para identificar as poses das pessoas e quando a gente faz esse tratamento de vídeo para a imagem, faz a busca, ele consegue fazer a criação desse GIF no final das contas. Então tem toda a documentação aqui de como que a gente poderia fazer a criação utilizando o TensorFlow. E o TensorFlow, ele é muito grande, então tudo que você quiser fazer, talvez alguém já tenha feito algo muito parecido e que é interessante você olhar antes quais ferramentas que já foram criadas utilizando dele. E a terceira ferramenta que eu gostaria de falar com vocês é a do Dialogflow. A gente viu muito agora sobre imagens e vídeos,
Mas também é interessante a gente ver que a inteligência artificial também se aplica a texto. E tem uma coisa muito importante da inteligência humana que a gente faz, é da nossa linguagem natural. Nada mais é do que a linguagem que a gente está se comunicando agora. Eu falo e você consegue entender o que é que eu digo no final das contas. Mas como que uma máquina consegue ver textos e identificar o que é aquilo no final? Qual é a semântica e o que é que aquele texto quer dizer? Você já parou para pensar como é que a gente identifica, por exemplo, ambiguidades? Às vezes a gente não para pensar o quão difícil é interpretar textos e quão difícil é transpor isso para uma máquina. Mas hoje a gente já vê aplicações super poderosas de chatbots que conseguem identificar contextos e textos para que a gente possa ter uma comunicação ali e resolver problemas de uma forma rápida. E uma dessas ferramentas que a gente pode utilizar é o Dialogflow do Google. O Dialogflow do Google nada mais é do que uma plataforma que a gente pode utilizar para a criação de chatbots. Então eu vou fazer aqui pra gente uma criação de um chatbot de teste. Então eu vou, por exemplo, colocar aqui o nome do nosso chatbot, vai ser Tiaguinho. E aí ele vai conseguir identificar a linguagem, por exemplo, de português, PTBR. E aí eu vou salvar ele e vou, na realidade, já começar a fazer a criação de Tiaguinho. Tem várias coisas aqui do lado, na esquerda, que são importantes para a criação de chatbot e nesse ecossistema do Dialogflow. Onde, por exemplo, a gente tem intenções, que é, por exemplo, o que a gente quer falar com esse chatbot. E dentro dessas intenções, no final das contas, são as coisas que a gente pode falar com esse chatbot. Como, por exemplo, a gente tem uma intenção aqui, que é a de welcome, ou seja, de entrada, uma saudação. Então, aqui na direita, eu posso estar interagindo com o Tiaguinho. Então, eu vou falar assim, por exemplo, com ele. Oi, Tiaguinho. Oi, Tiaguinho. E vamos ver o que é que ele responde, por exemplo. Ele fala, não consegui compreender, desculpe, porque isso não está mapeado ainda para Tiaguinho. Então, por exemplo, o que já foi mapeado no welcome é quando a gente pode falar olá, oi, opa, fala aí. Então, eu vou mandar um fala aí. E quando eu mando o fala aí, ele me responde oi. Porque aqui são as frases de treinamento de Tiaguinho. E a gente tem também aqui as respostas, que pode ter olá ou oi. E aí eu posso falar, de novo, saudações. E aí, quando eu falo saudações, ele me responde olá, porque também está no conjunto de respostas dele. Eu posso dizer assim, como uma resposta, oi, quanto tempo? E desse oi, quanto tempo, quando a gente faz essa modificação, a gente pode, por exemplo, salvar. E aí eu vou salvar agora ele, e ele vai ser treinado para responder também essa frase, de oi, quanto tempo. Então eu vou falar agora aqui, oi. E ele me falou, oi, quanto tempo? A gente não escolhe qual é esse tipo de resposta, porque isso aqui fica em aberto e é até interessante, porque a gente vai conversar com ele e aí ele não responde só de uma única forma, ele pode responder de vários jeitos. E além disso, uma coisa muito massa do Dialogflow é que a gente pode fazer integrações, onde a gente pode fazer uma integração do Dialogflow diretamente, por exemplo, para o Facebook, para o Telegram, para o Slack, para o Skype, dentre várias outras coisas, além de várias outras ferramentas que a gente pode fazer de treinamento, validação e também conexão com as nossas próprias APIs. Como, por exemplo, fazer uma pergunta para Tiaguinho e dizer que horas são e como está a temperatura em Recife. E Tiaguinho saber essa resposta. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por terem ficado até o final desse vídeo. E aproveitem para ver mais ferramentas. Entrarem nos links que estão aqui embaixo também. E utilizar mais as ferramentas. Começar a utilizar mais do P5, do ML5, do TensorFlow. E fazer a criação de algum projeto. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também. E até a próxima. Tchau!